Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, irmãos. Bem-vindos todos que estão conosco para mais uma edição do Pão das Três. Amigos, familiares, colegas, bem-vindos, irmãos da Vila. Hoje, sexta-feira, 23 de julho de 2021. Que horas são? 15 horas. Hora do alimento espiritual proveniente da palavra, da Bíblia, a palavra de Deus, que nos instrui, que nos exorta, que nos anima, que nos corrige, que nos alerta, que nos conforta, que nos confronta. A palavra de Deus, bendita palavra de Deus, que podemos compartilhar, que podemos repartir e pregar. Pão das Três é uma oportunidade de espalhar o Evangelho, esparramar a semente santa, através dos compartilhamentos. Todos nós que integramos aí o Facebook, a nossa igreja está no Facebook, temos contatos, amigos, nossa rede de relacionamento pessoal. Através do Pão das Três, temos uma rica oportunidade para que a palavra de Deus, a qual prezamos tanto, única regra de fé e prática, a revelação especial que Deus nos deu, podemos compartilhar esta palavra com nossos amigos, familiares, parentes, colegas. Então, fica aí o desafio para mim, para você, repartir este pão com outras pessoas. Bem-vindos todos. Vamos orar, pedindo a direção de Deus para este Pão das Três, para que Deus abençoe a vida de cada participante, seja agora, seja mais tarde, todos que acabam, de alguma maneira, tendo contato com a palavra de Deus através do Pão das Três. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, que prazer nós temos diante do Senhor em estudar a Tua Palavra. Que prazer nós temos diante do Senhor em compartilhar a Palavra. Seja este tempo muito abençoado, muito proveitoso, sob a direção graciosa do Espírito Santo. Em nome de Jesus, para a Tua glória, abençoe a vida de cada participante. Nossos corações estão dispostos, cheios de prontidão para contigo. Que assim seja para todos que deste culto participam. Pedimos, Pai, que o Senhor aceite este culto. Queremos dedicar louvor, adoração, entregar a Ti toda a confiança, de modo que o Senhor se agrade de tudo que fizermos. Graças Te damos por nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas, pela oportunidade que o Senhor nos concede de pregar a Tua palavra. Bendito seja o Teu nome, Te louvamos em nome de Jesus. Amém. O hino 36 do nosso cantor cristão, Maravilha do amor de Jesus, desse admirável amor sem igual. Cristo penou e morreu numa cruz para salvar-me da morte eternal. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio para me salvar. Que mensagem bela, bíblica, lindíssima, que nos
alivia, nos conforta e nos enche de esperança e certeza. Vamos cantar juntos o hino 36 do nosso cantor cristão. É um hino com 4 estrofes, então nós vamos fazer assim. Agora a gente canta a estrofe 1 e a estrofe 2. Depois da mensagem bíblica, nós podemos cantar as estrofes 3 e 4. Vamos cantar? Oh, maravilha do amor de Jesus, desse admirável amor sem igual. Cristo penou e morreu numa cruz para salvar-me da morte eterna. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio para me salvar. Oh, duvidar poderia eu jamais desse insondável amor de Jesus. Ele me veio trazer-nos a paz, dando-me entrada no reino de luz. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio para me salvar. Cristo veio nos salvar. Glória a Deus. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entrar no Salmo 119. Convido a todos para uma caminhada de 22 encontros comigo. 22 edições do Pão das Três, se Deus permitir, é claro. Nós caminharemos juntos neste salmo, que é um poema magnífico, a palavra de Deus. Um poema em referência, em reverência, em exaltação à palavra do nosso Deus. São 22 partes, por isso teremos 22 edições do Pão das Três comigo, trabalhando no Salmo 119, tendo como tema a palavra de Deus, sua importância, sua relevância, sua imprescindibilidade, sua importância para a vida com Deus, para a vida com o próximo, para todas as aplicações do nosso viver diário. Então, iniciamos hoje os 8 primeiros versos, Salmos 119, as 22 partes, elas têm igualmente 8 versos cada. Hoje, a primeira parte, portanto. Vamos ler a palavra de Deus, Salmos 119, de 1 a 8. Na terça-feira, se Deus permitir, estaremos juntos de novo e prosseguiremos a partir do versículo 9 até o versículo 16. Isso mesmo. Então vamos lá. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração.
e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Amém. É perceptível em cada verso a presença de um termo, de uma terminologia que nos remete à palavra de Deus. O Salmo 119, ele intercambia vários termos que todos eles referem-se a uma coisa, a palavra de Deus. É como se disséssemos em cada verso a palavra Bíblia ou Escritura. Vamos fazer um teste? Versículo 1. Lei do Senhor. Então, a lei é a palavra de Deus. Versículo 2. Testemunhos. Os testemunhos são a Escritura. Versículo 3. Caminhos. Caminhos são os caminhos da palavra de Deus. Versículo 4. Mandamentos. Os mandamentos, a lei do Senhor, a palavra. Versículo 5. Estatutos, lá no finalzinho, também uma referência inequívoca da palavra de Deus. Versículo 6. Mandamentos. Versículo 7. Juízos. Então, juízos, neste versículo, neste salmo, tem a ver com a palavra de Deus, que inclusive prevê juízo. Juízo iminente, juízo executado. Versículo 8, estatutos novamente. Então é importante nós darmos esta orientação. Durante a leitura de todo o salmo, estes termos e possivelmente alguns outros referem-se todos à Escritura, à palavra de Deus, usando um termo mais familiar para todos nós, refere-se à Bíblia. Que bênção! Graças a Deus pela palavra de Deus. Versículo 1, ele tem a expressão de saída, de início, bem-aventurados. A semelhança do Salmo 1, bem-aventurado. Há quem diga, inclusive, que o Salmo 1 e o Salmo 119 envolvem todo o livro dos Salmos, como uma espécie de capa e contracapa. Então imaginem a capa da Bíblia, a Bíblia impressa, claro. A primeira capa, o Salmo 1, e a contracapa, o Salmo 119, então envolvendo todo o livro dos Salmos. Bem-aventurado é uma expressão recorrente no livro dos Salmos, presente aqui de saída no Salmo 119. Bem-aventurados significa abençoados, felizes, são sinônimos. A bênção ou felicidade, seja como for, depende da palavra de Deus. É isto que nós verificamos no versículo 1.
bem-aventurados, abençoados, felizes. Porque a felicidade, a bênção, a bem-aventurança depende da palavra de Deus. Depende do tratamento que nós dermos a ela. Depende do modo como nos envolvemos com a palavra, com a lei, com os estatutos, com os caminhos do Senhor. Andar na lei do Senhor prevê compromisso da nossa parte. A palavra de Deus não é mais uma opção de felicidade ao homem, mas a única. Neste versículo 1, nós podemos concluir, sem nenhum esforço de interpretação bem elaborada, sentido claro, expresso do texto, em harmonia com toda a Escritura, que a palavra de Deus é a única opção, uma vez observada, uma vez obedecida, uma vez recebida pelo coração disposto, a palavra de Deus é a única via possível, existente para a felicidade humana, para que o homem seja bem-sucedido, para que o homem na prática seja abençoado. Nisto, o conceito de bênção passa a ter um patamar muito elevado. Bênção se coaduna com a palavra de Deus, que uma vez observada, torna o homem, aquele que pratica, aquele que aplica, que crê, que recebe a palavra de Deus, numa pessoa bem-sucedida, bem-aventurada. Percebemos que neste sentido, que é o sentido do texto, que vale para a nossa fé inclusive, bênção, bem-aventurança não tem a ver com posses, com dinheiro, com saúde, com projeção pessoal, com influência, nada disso. Estas coisas têm o seu valor, mas não podem ser chamadas à luz da palavra de Deus de bênçãos em si mesmas. Bênção, bem-aventurança, uma pessoa próspera do ponto de vista divino é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Não há retidão se não andamos na lei do Senhor. Versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Sem a lei não há retidão. Sem a palavra de Deus estamos perdidos. Estamos às escuras. Não há como exercer a equidade, a retidão, o amor propriamente dito, desprovidos da palavra de Deus. Aos olhos de Deus, e é disso que se trata, e é isto que importa, aos olhos de Deus, ninguém pode ser feliz sem a palavra de Deus. Alguém pode se ver feliz à margem da palavra de Deus, mas Deus não o vê assim. Alguém, o mundo, sociedade, as correntes filosóficas, ideológicas, sejam elas quais forem, as influências deste mundo, as ofertas deste mundo, estas coisas podem oferecer uma suposta felicidade à margem da palavra de Deus, que contrariam, inclusive, a palavra de Deus.
Felicidade para Deus não é isto. Para Deus, aos olhos de Deus, alguém só pode ser feliz em sua palavra, em seus estatutos, em seu caminho. Todos os caminhos deste mundo são tortuosos e levam a um só lugar, a morte. A felicidade que o mundo vende, e vende caro, diga-se de passagem, é, na verdade, um amontoado de frustração, ilusão e morte. Analisem, vejam à luz da palavra de Deus, não à luz dos pressupostos deste mundo. Aí nós temos de ser honestos, espiritual, intelectual e teologicamente. À luz da palavra de Deus, vejam como o mundo vende caro uma suposta felicidade sob seus pressupostos, que na verdade é um amontoado de decepção, de frustração que leva à morte. A vida próspera, bem-aventurada, feliz, abençoada, só pode ser gozada, desfrutada por quem anda na lei do Senhor. Um versículo tão pequeno, tão claro, tão explícito, tão simples em sua essência e em seu ensino, e nós temos enorme dificuldade de absorver o que necessário é deste texto. Felicidade só tem quem anda na lei do Senhor. O crente não depende do mundo para ser feliz. O crente não depende de nenhuma oferta que prescinda da palavra de Deus para ser feliz. A felicidade do crente, a bênção do crente, a vida próspera do crente, depende sim da disposição de amar a Deus. Veja o versículo 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Aqui está a matriz da felicidade, a gênese da felicidade, a raiz do ser bem-aventurado, do ser bem-sucedido. Guardar a palavra de Deus e buscar o Senhor através da palavra de todo o coração. Nisto reside a felicidade do crente. Disto depende a felicidade do crente. Vamos para o versículo 3. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. A prática da iniquidade pressupõe, vejam, estamos falando da prática da iniquidade. Prática pressupõe recorrência, repetição, reincidência, neste caso, deliberada e com método. Olha que coisa! As pessoas praticam a iniquidade de forma deliberada, a partir de tomadas de decisão pessoal, para, com método, infringirem, transgredirem a palavra de Deus. Sabem o que este versículo diz com letras garrafais e que nós precisamos crer e entender acerca disso?
Sem a palavra de Deus, o homem vive para pecar. Método, deliberadamente, de maneira decisiva, pessoal, de desejo, de vontade própria. Sem a palavra de Deus, o homem vive para pecar. Vive em função da iniquidade. Pratica a iniquidade deliberadamente com método. Por outro lado, andar nos caminhos do Senhor implica em decisão pessoal a partir do conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. O final do versículo 3, andam em seus caminhos. Crente, ele não pratica iniquidade. Ele não age deliberadamente com dolo para fazer o mal, mas anda nos caminhos do Senhor. Este é feliz, este é bem-sucedido. Pode não ter dinheiro, pode não ter a saúde muito boa, pode não ter muitos amigos, pode não ter nenhum amigo. O seu amigo é Deus. A sua amiga é a palavra de Deus. O seu bem maior é o próprio Deus. A riqueza da sua vida se encontra no guardar os mandamentos do Senhor. Vamos para o versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. O salmista, aqui no versículo 4, dirige-se ao Senhor. Até o versículo 3, ele discorreu sobre os crentes, sobre os justos. No versículo 4, ele dirige sua palavra a Deus. Este tu é Deus. Isto vai acontecer muitas vezes no Salmo. Ele vai falar dele mesmo, ele vai falar de grupos, ele vai falar dos crentes e ele vai falar a Deus. Olha a beleza deste material que está em nossas mãos. Beleza singular, poesia da mais alta inspiração, a inspiração divina. Bendito seja o Senhor por termos este texto à nossa disposição. Então, o salmista aqui no versículo 4, ele se dirige a Deus. E o que ele diz para Deus? Que o Senhor ordenou os mandamentos, ou seja, o Senhor deu a palavra para que diligentemente, ou seja, de maneira zelosa, respeitosa, reverente, cuidadosa, os mandamentos fossem observados. A palavra de Deus, irmãos e amigos que estão conosco, a palavra de Deus, ela não está escondida. Ela não foi jogada num poço sem fundo, escuro, num abismo inóspito, jogada ao vento. Não. A palavra de Deus nos foi dada por Deus. Tudo que Deus faz é envolto em perfeição. Tudo que Deus faz pertence ao seu plano eterno, soberano. Deus quis falar conosco. Deus nos deu sua palavra. Ele se dirigiu a nós. Será que Deus, que é Deus perfeito, cuja mente não pode ser sondada, cujo coração é inescrutável,
cujo saber e o conhecimento é inexaurível? Será que Deus tinha algo em mente, algo em seu coração, quando se dignou falar conosco? Veja o versículo 4 de novo. A importância desse versículo, por mais óbvio que ele pareça. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Por que Deus falou conosco? Por que Deus se dignou falar com você e comigo? Para sermos felizes. É por isso Deus falou conosco para nós sermos felizes. Que maravilha o amor de Jesus! Que maravilha o amor de Deus! Que maravilha o amor do Espírito Santo que inspirou, que soprou a palavra! Que maravilha esta palavra ter chegado a nós! Para quê? Para sermos felizes, bem-aventurados, abençoados. No coração de Deus está o desejo, a vontade, a decisão perfeita, livre, soberana e eterna. O homem é feliz sob a palavra de Deus. É por isso que ele nos deu os estatutos, que ele nos ordenou os mandamentos. É por isso que ele fez a palavra chegar a mim e a você, para sermos felizes. Pois há felicidade na palavra de Deus. A prosperidade, o bem-sucedido caminhar, reside, repousa na palavra de Deus. Vamos para o versículo 5? Tomara, atenção para esta expressão, tomara que os meus caminhos, o salmista se dirigindo ao Senhor, falando de si, primeira pessoa, tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Olha o jogo aqui de pessoalidade. O salmista falando para Deus, ao mesmo tempo falando de si, do desejo de seu coração. Que desejo, hein? Que desejo! Expressar tal desejo a Deus requer muita coragem e sinceridade. A mais bela das intenções diante de Deus, que deve se passar no coração de Deus ao ouvir um crente desejar tal coisa, expressar tal intenção. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos. Deus dirige. É de Deus dirigir. É da sua natureza dirigir. Dirigir o universo. Dirigir a criação. Dirigir o coração. Dirigir a igreja. Dirigir a humanidade. É de Deus dirigir. Tomara que Ele nos dirija a ponto de podermos observar seus estatutos. Se Ele nos dirigir, teremos condições garantidas por Ele, em sua direção, de observar a beleza, a magnificência, o ser sublime que é
a palavra viva e eficaz de Deus. Que desejo, hein? Que desejo, que intenção bela que podemos ter diante de Deus. Versículo 6. Então, ou seja, a partir disso, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. O mundo é confuso. As relações humanas são confusas. Famílias sem Deus são confusas. Tudo é confuso neste mundo. A política, a economia, a cidadania, em tudo há confusão. Há algum sentido nestas coisas? Tem algum elo que liga tudo isso? Há sentido em tanta confusão? Quem dá a devida atenção à palavra de Deus não passa vergonha. Quem dá a devida atenção à palavra de Deus não se vê confuso, tampouco é confundido. Porque quem dá a devida atenção à palavra de Deus é cônscio, tem os pés no chão, tem clareza, sabe ler o cenário, percebe, tem percepção aguçada, sabe discernir, sabe separar. Portanto, observar a palavra de Deus, andar nos caminhos de Deus, crer na palavra do Senhor, nos livra da confusão, da vergonha e de sermos confundidos. Não entraremos na boiada, não seremos levados pela onda, não. Nossos pés estarão firmados na rocha por causa da palavra de Deus. Versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Dentre tantas bênçãos decorrentes de se conhecer a palavra de Deus, são tantas, gente. O devido louvor se destaca. Há sentido em louvar a Deus à medida que sua palavra permeia nossos corações. É isto que está dizendo o versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Aprender a Bíblia resulta em louvar o Deus da Bíblia. Aprender a Escritura resulta em glorificar o Deus da Escritura. Então, falamos de Deus, falamos a Deus. Dizem que é mais fácil falar de Deus do que falar com Deus. Possivelmente seja verdade. Então, se aprendemos a Bíblia, louvemos o Deus da Bíblia. Se falamos do Deus da Bíblia, falemos com o Deus da Bíblia. Em louvor, em retidão, nossos corações, envoltos pela palavra de Deus, não resultariam noutra coisa senão no devido louvor a Deus. Louvar-te-ei com retidão. Que tipo de louvor Deus quer? Só um, com retidão. Que tipo de louvor Deus aceita? Só um, com retidão. E o que é louvor com retidão? Louvor bíblico.
É o louvor envolto pela palavra de Deus. Teologicamente adequado, envolto em pureza, em santidade, em prazer. É impensável não ter prazer em louvar a Deus. O louvor pressupõe prazer, pureza, retidão, teologia adequada, Bíblia na prática. Nosso canto, nossa adoração, nossa disposição em engrandecer a Deus, todas estas coisas permeadas pela Escritura. Vejam a responsabilidade que temos quando cantamos e no que cantamos. Tem Bíblia aí? Tem Escritura? Ou tem devaneios psicologizantes que deixam as pessoas enfeitiçadas? Olhem, estamos vivendo uma época difícil do ponto de vista da música cristã. Graças a Deus, em nossa igreja, temos tomado todo cuidado dentro das nossas limitações e possibilidades. Nós temos tomado todo cuidado com a questão do louvor. Porque o louvor tem de ser bíblico. Vamos ver novamente o versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver apreendido os teus justos juízos. Então estamos falando de teologia e de santidade. A música, o louvor, o canto, o hino, a letra, tudo tem que ter Bíblia, e a vida de quem adora deve ser vida de retidão. É isto que prevê a Escritura em relação ao louvor. Nesta igreja, procuramos aplicar a palavra de Deus em tudo que ela é e em tudo o que ela faz, inclusive no louvor. Versículo 8, para concluirmos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. O salmista encerra esta primeira parte, lembrando, são 22 partes. Esta primeira parte, que corresponde à primeira letra do alfabeto hebraico, o salmista encerra sua fala direta a Deus com voto e súplica. Voto significa compromisso. Firmar compromisso. Súplica significa confiança, dependência, fé, de fato. Qual o compromisso? Qual o compromisso aqui no versículo 8? Compromisso de observar a palavra de Deus. A palavra observar apareceu neste trecho de 1 a 8, Salmo 119, por 3 vezes. Será que é importante? Será que ela merece a nossa atenção? Se aparecesse uma vez, já mereceria toda a nossa atenção. Imaginem 3 vezes. Observar os estatutos, observar a lei, observar os mandamentos, observar os juízos, observar a palavra de Deus na prática. Mais do que uma leitura despretensiosa, observar supõe análise. Quem observa, analisa. Análise detida do texto. Olhem do que nós estamos falando aqui.
uma análise detida do texto, que leva ao conhecimento aprofundado, que resulta em aplicação diária na vida bem-aventurada. Qual o segredo da felicidade? Observar, conhecer, aplicar a palavra de Deus no dia a dia. Como nós podemos aplicar se não conhecemos? E como nós podemos conhecer se não observamos? O compromisso do salmista diante de Deus é o compromisso do crente. É o meu compromisso, é o teu, é o nosso compromisso. Observarei os teus estatutos. Sejamos criteriosos na observação da palavra de Deus. Conhecer a Bíblia é conhecer a Deus. Observar a Bíblia é observar a Deus. Aplicar a Bíblia no dia a dia é desfrutar da felicidade de Deus. Bem-aventurados, bem-aventurados, felizes, abençoados. E ele terminou esta parte com uma súplica: não me desampares totalmente. Quem suplica, confia. Quem suplica, teme. Quem suplica, crê. O temor do salmista, a fé e a confiança. Está dizendo: não me deixes jamais. Tradução: não me desampares totalmente, é um pouco ambígua. Para a gente deixar aqui mais claro, sem nenhuma pretensão de fazer paráfrase, viu, gente? Mas para deixar um pouco mais claro: não me deixe totalmente, não me desampares totalmente, não me deixes jamais. Olha o temor deste homem, deste autor, possivelmente um sacerdote, que deve ser o temor de todos nós. Senhor, não nos deixes jamais, nunca, não me desampares totalmente. Esta súplica é de quem sabe que sem a palavra de Deus a ruína é certa. Quem sabe o que é, do que se trata, a importância da palavra de Deus, sabe que sem a palavra de Deus a ruína é certa. Que Deus os abençoe. Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Terça-feira, prosseguiremos aqui no Salmo 119, se Deus permitir. Vamos cantar as estrofes 3 e 4 do nosso hino de hoje? O amor de Jesus. Olha o título desse hino. O amor de Jesus. Maravilhoso. Vamos cantar. Cristo, meu mestre divino, meu Deus, quis me remir e me dar seu favor. Ele me abriu o caminho dos céus e me adotou como filho de amor. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio para me salvar. Vou me entregar a Jesus e fiel, quero fazer conhecido este amor que me salvou de uma morte cruel. Quero viver para
Graças a Deus por Cristo Jesus, que nos ama, que nos amou e nos amará sempre. Vamos para o nosso tempo de oração? Gratidão. Temos muita gratidão pela salvação, pelo amor de Deus, pela igreja, pelo evangelho, pela Bíblia. Graças a Deus. Provisão, proteção, livramento, socorro, cuidado de Deus. Recuperação de enfermos. Vejam quantas pessoas recuperadas ou em plena recuperação, ponto de vista de saúde. Tiago e Alice, Luciano e Eliude, Danilo e Ana, todos membros de nossa igreja. Filha e neta da Marlene Odete, Antônia, Alessandra e Patrícia, primos do José Alves. Deve ter mais gente. Estamos mencionando estes daqui. Graças a Deus. Pedidos de oração. Campanha de missões estaduais. Está chegando ao fim. Final de julho agora. Participe da campanha de missões estaduais. Orando e contribuindo. Hospitalizados. Pastor Nidoval, Nanau, Edileia, Edinaldo, Aline, Júnior, Antônio, Lilian, José, Severina, Raul. Nomes de irmãos, amigos, pastores, familiares, conhecidos, todos estes nomes de pessoas hospitalizadas. Algumas em estado delicado, inclusive. Demais enfermos, estes aqui não estão hospitalizados, mas lutando contra doenças. Algumas complexas. Outras pessoas aguardando cirurgia, exames. Que Deus tenha misericórdia. Marlene Odete, Tata, Gabriel, Wilson, Irailda, Jane, Valdomira, Tereza Martinez, Francisco. Geralmente, quando falamos o sobrenome, é porque há outra pessoa ou outras em nossa igreja com o primeiro nome igual. Então, por isso citamos o sobrenome. Francisco, pai da Paula Santos. Otiniel e família, que é irmão da irmã Ruth Lopes. Jusilene, filha da Zuleide. Genivaldo, pai da Alice Melo. Paulo Pina, irmão do Edson Pina, Jônia, pedido da Helen, Thaís, prima da Danuta, Arlinécio, irmão da Maria de Lourdes, Luiz Dantas, Ronaldo, sobrinho da Liege, e Dalina, prima da Maria Sulino. São nomes de pessoas que estão enfrentando enfermidades. Algumas contando aí com a intervenção cirúrgica o mais rápido possível. Que Deus tenha misericórdia. Sempre nos lembremos de orar pelas famílias dos enfermos, pelas famílias dos hospitalizados, porque são circunstâncias de apreensão, de medo, de temor, de insegurança. Que Deus tenha misericórdia. Famílias enlutadas. Foi sepultado há pouco o irmão Eudes, ex-membro desta igreja. Ele e sua família se converteram aqui, foram batizados aqui, saíram daqui há muito tempo. E o Eudes faleceu ontem em decorrência da Covid-19. Oremos por sua esposa, a Wanda, ficou viúva,
sua mãe Celeste e um motivo de gratidão. A Wanda e a Celeste estavam com Covid-19 também, mas estão curadas, graças a Deus. Orando então pelas famílias enlutadas. Desempregados, profissionais da área da saúde e autoridades brasileiras. São alguns pedidos de oração. Há outros, há tantos. Trouxemos estes, vamos orar juntos? Senhor Deus, bendito e amado, te louvamos por teu Filho Jesus, que veio por nós, veio por mim, veio por nós, Senhor, veio para nos salvar, nos deu a palavra, nos deu a vida eterna. Graças te damos pela igreja que Ele nos deu, pelo Evangelho, graças te damos. Te agradecemos por teu cuidado terno, tua proteção, teu socorro, teu livramento, tudo vem de ti, toda boa dádiva, toda bênção. Te agradecemos pelas pessoas, irmãos e amigos que estão fisicamente recuperados ou em franca recuperação. Graças te damos pela cura. Senhor, nos lembramos da campanha de missões estaduais. Que a tua bênção seja sobre o trabalho batista missionário em nosso estado. Cada missionário, cada família missionária, cada projeto, cada ponto de pregação. Senhor, abençoe a Convenção Batista do Estado de São Paulo, a Junta de Missões Estaduais. Que o trabalho prospere, que o Evangelho continue sendo pregado. Abençoe a participação de nossa igreja nesta campanha. Te louvamos por todos que se envolvem, que se desprendem generosamente em oração e em contribuição. Graças te damos. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada vida, cada nome aqui citado que se encontra hospitalizado. Que situação difícil, desconfortável, que gera apreensão. Senhor, em ti nós confiamos, em ti descansamos, em ti nos abrigamos, em ti não há confusão, em ti não somos confundidos. Te louvamos por tua palavra. Que o teu conforto, a tua mão de misericórdia, de cura, de compaixão, repouse sobre a vida de cada um. Dos que estão hospitalizados, das famílias, dos que estão lutando em casa contra enfermidades, as mais diversas, os que estão aguardando cirurgia, esperando algum exame específico. Senhor, contamos com a tua intervenção, contamos com a tua misericórdia, com o teu amor. Te louvamos porque o Senhor é soberano, poderoso, livre para fazer o que quer e quando quer. Graças te damos porque a tua palavra nos revela isto. E a tua palavra nos diz que podemos descansar no Senhor. Graças te damos por isto. Que o teu consolo seja sobre a família do Eudes, a Wanda, Dona Celeste, o Arthur, o Enzo e todos os familiares do Eudes. Que o teu consolo seja sobre as demais famílias enlutadas desta igreja e de outras. Senhor, te louvamos porque a Wanda e a Dona Celeste estão curadas da Covid-19. Graças te damos porque o Senhor as preservou. Te louvamos porque o Eudes está com Cristo, o que é muito melhor. Graças te damos. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre os desempregados. Quantos, buscando oportunidade de trabalho, sustento vem de ti, tenhas misericórdia, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre os profissionais da saúde, da nossa igreja, do nosso convívio, todos os que trabalham, que militam na causa da saúde nesses dias tão difíceis.
Que o Senhor abençoe a vida de cada um, de cada profissional e também das famílias destes. Senhor, que o Senhor dê direção às autoridades públicas do Brasil, sobretudo às autoridades de saúde. Misericórdia de nós. Te louvamos por esta tarde, por este tempo precioso, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, sábado, não teremos o Pão das Três, mas amanhã teremos culto de jovens na nossa igreja, às 19 horas, no canal do YouTube da nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas, YouTube, culto do Ministério de Jovens e Adolescentes de nossa igreja. Todos estão convidados. No domingo, às 10h30 da manhã e às 19 horas, teremos cultos dominicais, o culto de domingo. Também os cultos acontecem no canal do YouTube da nossa igreja. O Pão das Três retorna na segunda-feira, se Deus permitir, também com o pastor Israel. Que todos tenham um final de sexta muito agradável, um final de semana muito proveitoso e que a palavra de Deus seja por todos nós observada. Que Deus nos abençoe.